Um punhado de homens está escondido entre morros arenosos, esperando em silêncio. Do outro lado, um exército estrangeiro, bem armado, avança em formação. Ninguém deveria vencer essa batalha. E foi exatamente por isso que ela mudou tudo. Nós vamos voltar a 1648, aos Morros dos Guararapes, em Pernambuco. E vamos entender por que essa batalha, mais do que um confronto militar, foi o primeiro momento em que o Brasil, mesmo sem ainda existir como nação, lutou por conta própria. Para entender a força desse instante, você precisa primeiro sentir o tamanho do inimigo que ali estava. Desde 1630, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais havia ocupado boa parte do Nordeste brasileiro. Não era um bando de aventureiros, era uma das potências comerciais e militares mais avançadas do planeta naquele momento, com fortalezas, artilharia moderna e um governo instalado em Recife. Os holandeses vieram para ficar, e por quase 2 décadas eles ficaram. Sob o comando do conde Maurício de Nassau, entre 1637 e 1644, a ocupação holandesa chegou a parecer quase permanente. Nassau reconstruiu Recife, trouxe cientistas, pintores e arquitetos europeus e governou com uma tolerância religiosa incomum para os padrões da época. Para muitos historiadores, aquele período representou, em alguns aspectos, um governo mais organizado do que o próprio domínio português havia sido até então. E é exatamente por isso que o que aconteceu depois se torna ainda mais impressionante. Um povo que vivia sob uma administração estrangeira eficiente, ainda assim, escolheu se levantar contra ela. Mas em 1645, algo mudou. Colonos portugueses, indígenas, africanos livres e mestiços começaram a se rebelar contra a ocupação holandesa. Esse movimento ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. E aqui está algo que poucos sabem. Portugal, oficialmente, vivia sob uma trégua com a Holanda naquele período. A coroa portuguesa não podia declarar guerra aberta. Isso significa que os homens que lutaram nos Guararapes não estavam seguindo ordens diretas de um rei. Eles estavam lutando por conta própria, por uma terra que já sentiam como sua. Você entende o tamanho disso? Um povo pegando em armas sem esperar permissão de além-mar, defendendo um território que a própria metrópole hesitava em reivindicar oficialmente. E quem eram esses homens? Aqui é onde a história se torna ainda mais notável. O exército que se formou contra os holandeses não era uma tropa uniforme de um só grupo, era uma aliança improvável. De um lado, João Fernandes Vieira, um senhor de engenho que se tornou um dos principais articuladores da resistência. Ao lado dele, Henrique Dias, um homem negro, provavelmente nascido escravizado, que se tornou comandante de um regimento formado majoritariamente por soldados negros e libertos. E também Felipe Camarão, um líder indígena do povo potiguar, que comandava suas próprias tropas nativas na luta contra a ocupação estrangeira. 3 comandantes. 3 origens completamente diferentes. Um português de elite, um homem negro liderando outros homens negros, um indígena liderando seu povo. Juntos, no mesmo campo de batalha, contra o mesmo inimigo. Isso não era comum em lugar nenhum do mundo colonial da época. E foi justamente essa mistura que, décadas depois, historiadores passariam a enxergar como um dos primeiros retratos reais do que o Brasil viria a se tornar. A primeira Batalha dos Guararapes aconteceu em 19 de abril de 1648. As forças holandesas, mais numerosas e mais bem equipadas, avançaram confiantes pelos morros arenosos ao sul do Recife. Mas o terreno irregular, cheio de vegetação de restinga e dunas, favorecia quem já conhecia aquele chão. Os combatentes luso-brasileiros usaram o próprio território como arma. Emboscadas, avanços rápidos, retiradas estratégicas. O que parecia ser uma vantagem holandesa em número, virou um pesadelo logístico em terreno hostil. Pense nisso por um instante. Um exército europeu, disciplinado,
com anos de experiência em guerra convencional, sendo derrotado não pela força bruta, mas pela inteligência de quem entendia a terra onde pisava. Os combatentes luso-brasileiros também usavam armas mais simples, muitas vezes improvisadas, e táticas de guerrilha que os holandeses não estavam acostumados a enfrentar. Enquanto o exército invasor tentava manter formações fechadas típicas da guerra europeia, os defensores se espalhavam entre as dunas, atacavam em pequenos grupos e recuavam antes de qualquer contra-ataque organizado. Foi, em muitos sentidos, um dos primeiros grandes exemplos de guerra irregular, vencendo um exército convencional em solo americano. A batalha terminou com uma derrota holandesa clara, centenas de baixas do lado invasor. E o mais importante, pela primeira vez em anos de ocupação, ficou evidente que os holandeses podiam ser vencidos em solo brasileiro. Mas a guerra não acabou ali. Quase um ano depois, em 19 de fevereiro de 1649, aconteceu a Segunda Batalha dos Guararapes. Os holandeses, ainda tentando reverter o resultado anterior e retomar o controle da região, voltaram a enfrentar as mesmas forças. E o resultado foi ainda mais decisivo. Uma nova derrota holandesa, ainda mais pesada que a primeira, que praticamente selou o destino da ocupação na região. A insurreição pernambucana como um todo se estendeu por quase 9 anos, de 1645 a 1654, e envolveu dezenas de confrontos menores, além das 2 batalhas nos Guararapes. Mas foi justamente esse par de vitórias, tão próximas uma da outra e tão decisivas em seu resultado, que ficou gravado na memória histórica como o verdadeiro divisor de águas do conflito. Depois delas, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais nunca mais conseguiu reunir forças suficientes para retomar a iniciativa militar na região. Você já parou para pensar como 2 batalhas em morros de areia, travadas por combatentes de origens tão diferentes, conseguiram desmontar uma das potências coloniais mais poderosas da época? Não foi um exército profissional financiado por um império. Foi gente comum, unida por uma causa comum, usando o conhecimento do próprio território como maior vantagem estratégica. Vale a pena voltar por um instante a esses 3 comandantes, porque a história de cada um deles, isoladamente, já seria notável. João Fernandes Vieira havia nascido na Ilha da Madeira e migrado ainda jovem para Pernambuco, onde construiu fortuna como senhor de engenho antes de se tornar um dos principais líderes civis da insurreição contra os holandeses, articulando alianças e financiando parte da resistência com recursos próprios. Henrique Dias, por sua vez, transformou sua posição de comandante em algo raríssimo para a época. Seu regimento, formado majoritariamente por homens negros livres e libertos, se tornaria um dos primeiros corpos militares organizados do país a ser comandado por um líder negro reconhecido oficialmente pela coroa. E Felipe Camarão, batizado com o nome cristão Antônio Felipe Camarão, era um cacique potiguar que já havia lutado anteriormente ao lado dos portugueses contra outras potências europeias na região, acumulando experiência militar que se mostraria decisiva nos Guararapes. Nós precisamos ser honestos com a nossa própria história, porque a honestidade não diminui a grandeza, ela a confirma. A vitória nos Guararapes não expulsou os holandeses imediatamente. Levaria ainda mais alguns anos, até 1654, para que a última resistência holandesa em Recife se rendesse definitivamente, encerrando o domínio neerlandês no Brasil. Mas os Guararapes foram o ponto de virada. Foi ali que a maré começou a mudar de forma irreversível. E o legado dessa batalha vai muito além do resultado militar. Alguns historiadores brasileiros, já no século XIX, passaram a enxergar os Guararapes como um marco simbólico do nascimento da identidade brasileira.
Não porque o Brasil já existisse como nação naquele momento, ele ainda levaria quase 2 séculos para se tornar independente, mas porque ali, pela primeira vez de forma tão evidente, portugueses nascidos na colônia, indígenas e africanos lutaram lado a lado por um pedaço de terra que já não era mais só uma extensão de Portugal. Era, aos poucos, o começo de outra coisa. Henrique Dias, o comandante negro que liderou tropas na batalha, seria mais tarde reconhecido oficialmente pela coroa portuguesa por seus serviços, recebendo títulos e honrarias raríssimos para um homem em sua posição naquele século. Felipe Camarão também seria condecorado, e seu nome permanece até hoje em ruas, escolas e monumentos por todo o Nordeste. São nomes que a maioria dos brasileiros já ouviu alguma vez, mas poucos sabem a fundo o que eles realmente fizeram e ao lado de quem. Até hoje, o dia 19 de abril é lembrado oficialmente em Pernambuco como uma data histórica, e o Exército Brasileiro reconhece os Guararapes como um marco simbólico em sua própria formação institucional, remontando a origem das Forças Armadas do país àquele momento, mesmo que o Brasil, como nação independente, só existisse quase 2 séculos depois. É um caso raro em que uma batalha colonial ecoa diretamente na identidade militar de um país que ainda nem havia nascido oficialmente. Você entende agora por que essa batalha carrega um peso que vai muito além de datas e táticas militares? Ela é a prova de que, muito antes de qualquer grito de independência, muito antes de qualquer bandeira oficial, já existia aqui um povo disposto a se unir, apesar das diferenças, para defender a terra em que vivia. Os Morros dos Guararapes hoje fazem parte de um parque histórico nacional, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. É possível caminhar pelo mesmo terreno arenoso, onde, há mais de 370 anos, um punhado de homens decidiu que não obedeceria a uma ocupação estrangeira, mesmo sem ordens de um rei distante. É interessante notar também que, durante décadas, os livros escolares brasileiros deram pouco destaque à participação de Henrique Dias e Felipe Camarão nos Guararapes, concentrando a narrativa quase exclusivamente na figura de João Fernandes Vieira. Somente nas últimas décadas, com pesquisas históricas mais aprofundadas, a real dimensão dessa aliança entre 3 lideranças de origens tão distintas voltou a ganhar o destaque que merece. E esse resgate importa, porque ele muda completamente a forma como enxergamos aquele momento. Não como a vitória de um único herói isolado, mas como o resultado de uma união que atravessava as divisões sociais mais rígidas daquele século. O que fica para nós hoje é mais do que uma data no calendário histórico. É a lembrança de que a força de um povo não vem só de exércitos organizados ou de decretos assinados em palácios distantes. Vem também de gente comum que decide, junta, que aquele chão vale a pena ser defendido. Vem de comandantes de origens completamente diferentes que escolheram lutar lado a lado, porque entenderam que a causa era maior do que as diferenças entre eles. Toda vez que você atravessa uma rua chamada Henrique Dias, toda vez que você ouve o nome Felipe Camarão em uma escola ou monumento, existe um eco daquele momento nos Morros dos Guararapes. Um eco de união, um eco de resistência, um eco de um povo que, mesmo antes de ter um nome oficial, já sabia o que significava defender o que era seu. Um punhado de homens estava escondido entre os mesmos morros arenosos, esperando em silêncio. Mas eles não eram mais apenas soldados isolados, esperando ordens. Eram, sem saber, os primeiros brasileiros a provar, em batalha, que essa terra tinha um povo disposto a lutar por ela sozinho.